Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui no guia do vendedor de consórcio. Então, só retomando tudo que eu já passei aqui. Esse aqui é o... Já fiz 2 semanas, então foram 4 vídeos. Esse aqui é o 5º vídeo da série dos 8 vídeos, tá? Então, o que eu já falei? Eu já falei sobre o vendedor, a questão e a importância da motivação, a importância do material de trabalho e o quanto a aparência influencia. Já falei o quanto você pode vender ou perder venda por conhecer todas as taxas, entender, saber explicar, saber fazer conta na frente do cliente, aqueles clientes que exigem que você faça conta e explicar como funciona a contemplação, de onde sai o dinheiro, certo? Expliquei também sobre a concorrência, quem são os seus principais concorrentes, sobre o financiamento, sobre a compra à vista. Falei o ponto que para mim é o mais importante, é o nicho. Então, automóvel, imóvel, empresas, moto. É aqui que você define o seu cliente. Então, aqui você descobre quem ele é de fato. Aí a prospecção, eu abri lá no guia. Eu mostrei sobre prospecção ativa, sobre receptiva, aquela que você vai até o cliente para captá-lo, descobrindo o real interesse dele, pensando no nicho. A receptiva, aquela que você faz anúncio, aquela que você faz diversas prospecção em busca de que o cliente entre em contato com você, em que ele venha atrás de você. E também falei sobre as indicações, como tirar vantagem de indicações. Então, eu mostrei no nicho quem é o cliente. Aqui na prospecção, eu estou mostrando como chegar até o cliente. E aqui, até comentei, esse aqui é meu número do WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo, me chamar para participar de lista de transmissão, participar de um grupo de vendedores de consórcio e no final receber todo esse material aqui, já tudo disponível, tudo bonitinho para ter na mão, para ter fácil, para ir acompanhando como forma de estudo, eu vou disponibilizar. E agora é a abordagem. Então aqui eu já estou falando diretamente sobre a abordagem. Então sei quem é meu cliente, sei como chegar nele e agora eu vou chegar nele. Então, o treinamento sobre abordagem é como chegar até um cliente. Só que, quando a gente fala como chegar até um cliente, fazer uma abordagem, meio que se torna algo muito agressivo. Né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas quando eu ouvia isso no começo, nossa, eu preciso abordar. Parece algo agressivo, algo que eu vou incomodar a pessoa. Quando não, você precisa apenas criar um relacionamento. Então, você tem maneiras assim que você consegue quebrar o gelo com o cliente, chegar nele de forma mais pacífica, de forma mais light, mais natural. E é isso que você precisa fazer, é dessa forma que você precisa tratar o cliente. Criar esse relacionamento, criar deixar de forma bem acessível e bem fácil o caminho até o cliente. Então, a primeira técnica, esquece que é um cliente. Não trata e não haja como se fosse um cliente. Trate o cliente, a pessoa, de forma única, exclusiva e com o intuito de ajudar. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira técnica, essa é a primeira regra. Então, se a pessoa ela tem algum interesse em trocar de carro, em comprar um imóvel, em comprar uma moto, ela precisa se locomover, ela tem um carro pequeno e a família cresceu, ela tem filho, enfim, você vai utilizar todos esses elementos para saber como você vai ajudar o cliente. É assim que você faz uma abordagem. É claro que tem várias técnicas por trás, mas o cliente ele sabe quando já chega aquele vendedor que está ali para falar e atormentar e querer empurrar. Quando é aquela pessoa que quer entender de fato. Você já foi atendido por um médico especialista e um médico assim que não mal olhou na sua cara? Você não consegue perceber quando a pessoa de fato quer entender o seu problema para te trazer uma solução, te trazer o remédio que vai te curar? É a mesma coisa. Você vendedor, você é esse profissional, você precisa entender o que o cliente tem para conseguir trazer a solução para ele. Então, essa é a primeira técnica, é tratar como pessoa. Aí, tem aí no meu canal aí um treinamento em 2 partes de abordagem.
onde eu falo, acho que durante mais de meia hora, técnicas específicas para você criar relacionamento e os motivos para que ele haja. Então eu não vou falar novamente aqui, mas tem aí, você pode procurar, tá aí facinho, tá aí no canal, procura aí abordagem, tem o treinamento de abordagem. E aí você vai descobrir, por exemplo, tratar a pessoa pelo nome, pela pronúncia certa, perguntar, não precisa ter vergonha de perguntar, como que é seu nome? Ah, é Thaís, com H ou sem H? Ah, com H, com acento. Ah, é com L, com Y, com 2 L's. Enfim, primeiro, se certifique que você está escrevendo, que você vai chamar a pessoa pelo nome certo e pela pronúncia certa. O nome da pessoa, ser chamada pelo nome, ela vê o nome dela, assim, é uma das melhores formas, porque é o que mais agrada uma pessoa, é ser chamada pelo nome. Então, por isso que é tão importante. Aí os motivos, tem vários motivos que fazem as pessoas agirem, autopreservação, a família, né, o amor, que é algo que ultrapassa qualquer sentido, o medo de perder, enfim, tem esse treinamento. E a PNL, que é a programação neurolinguística, que você precisa utilizar, você precisa aprender também, a linguagem corporal, saber se o cliente é auditivo, sinestésico ou visual, para conseguir usar esses elementos para ficar mais fácil o entendimento dele. Então, por exemplo, tem cliente que gosta de ouvir. Já viram pessoas que gostam de ouvir muito? Ficam quietas, mas assim, você consegue conversar porque ela não fala muito, ela gosta de ouvir. Ela é uma boa ouvinte. Tem pessoas que não gostam de ouvir nada. O visual, por exemplo, eu estou falando uma palavra, ele já está há 50 anos-luz na minha frente, ele já pensou 500 coisas. E o sinestésico precisa sentir. Então, é mais do que a venda. Cada pessoa ela age de uma maneira. Então, você precisa saber como que você vai lidar com a individualidade dela. A linguagem corporal, o aperto de mão, o entender o braço cruzado, a postura inclinada para trás, a postura inclinada para frente, se ela está interessada, se ela está desinteressada, para onde está apontando o pé. Tudo isso faz parte. E claro, a tonalidade que você está falando, o ritmo que você está falando, a sintonia, o rapport, tudo isso é muito importante para você conseguir ter a atenção. Então, olha os passos. Eu falei o primeiro passo, de você conhecer o cliente, saber quem ele é no nicho, como chegar nele, e agora você está descobrindo formas de ter a atenção dele. Então, como que você vai conseguir fazer com que o cliente te dê atenção? Primeiro, falando aquilo que ele quer ouvir, que ele está a fim de ouvir. O que ele está a fim de ouvir? Aquilo que eu falei lá no nicho. Qual que é o problema dele? Quais são os problemas que ele tem? E quais são as soluções que você pode oferecer para resolver esse problema? Então, quanto mais você for assertivo nos problemas, mais você vai ter a atenção dele. E aí você vai conseguir despertar e descobrir o real interesse. Aí no real interesse já é o próximo passo, que é o levantamento de perfil. Então, entenda, a venda ainda não começou. Mesmo aqui no levantamento de perfil, ainda não existe venda. Se todos esses passos aqui você ainda nem quiser ter falado que você trabalha com consórcio, não tem problema. Eu só vou falar que eu trabalho, que eu sou do consórcio na oferta. Não é no levantamento de perfil. Porque eu ainda estou descobrindo o meu cliente. Então, no levantamento de perfil, por exemplo, o ideal é você conseguir conduzir várias perguntas. Várias perguntas para o cliente. Um bom levantamento de perfil, você faz mais de 20 perguntas para o cliente. Só que você não pode ser um robô, igual um telemarketing, lá o robozinho do telemarketing. Você, fulano, você me confirma isso?
Você me confirma aquilo? Não, precisa ser através de um diálogo o levantamento. Então, quanto mais você tiver habilidades de extrair resposta do seu cliente, de preferência com perguntas abertas, aquela que você faz ele falar, não, você quer um carro? Quero. Você quer um carro zero? Não. Você quer um carro automático? Sim. Você quer um carro completo? Não. Você quer um carro com ar? Quero. Você quer... Não dessa forma. Então você tem que saber conduzir com perguntas abertas para o seu cliente. Por exemplo, o que mais te chama a atenção? O que mais te agrada para você adquirir um carro? Para você ter a sua casa, o que realmente importa nessa casa? E aí você faz perguntas abertas onde o cliente, a pessoa, ela é obrigada a responder. O que mais me agrada nessa casa aqui, ou o que mais me chama a atenção para eu comprar o meu apartamento é ser perto de um metrô, porque ficar mais perto do meu trabalho, ficar mais cômodo, ficar tranquilo. Eu não posso ter casa porque eu trabalho, minha mulher trabalha, então a gente fica praticamente o tempo inteiro na rua. Então, por questão de segurança, um apartamento é mais viável. Ou eu preciso de um apartamento porque o valor do apartamento é um valor menor. Então, são todos elementos que você vai utilizar. Então, o levantamento de perfil nada mais é do que você está se municiando, está tendo informações que serão relevantes para você conseguir fechar a venda. E, em cima disso, existem perguntas para você vender e perguntas para você não perder a venda. Eu falo que tem 5 perguntas para você vender e 3 perguntas para você não perder a venda. Então, eu vou falar quais são essas perguntas. As 5 para você vender o que você quer, quanto custa, quanto você pode pagar por mês, quanto tempo você pode esperar e quanto você tem guardado. Se você fizer essas 5 perguntas aqui e de acordo com as 5 respostas que você tiver, você já identifica se o cliente pode comprar de você ou não. Vou dar um exemplo. O cliente quer uma casa. Quanto custa? 200 mil. Quanto ele pode pagar por mês? 500 reais. Eu preciso fazer as outras perguntas? Preciso. Quanto tempo ele pode esperar? 1 mês. Quanto ele tem guardado? Nada. Pronto. Eu identifiquei qual o perfil desse meu cliente. Então, a partir daqui desse perfil, dessas 5 perguntas, eu sei se ele pode comprar ou não. Eu não preciso ficar falando que consórcio é a melhor opção para um cliente desse que não tem perfil. Aí eu vou ter que fazer uma outra venda antes mesmo de chegar aqui. Aí eu vou ter que convencer ele que com o que ele tem, ele não pode ter o que ele quer. Porque não importa o que ele quer, importa o que ele pode. Então, o valor da parcela é a coisa mais importante que tem. Porque a parcela vai determinar se ele pode ter o que ele quer ter. Deu para entender? A grande questão do levantamento de perfil. E as perguntas, os 3 poderes, que é o poder de necessidade, o poder de decisão e o poder de compra. Tem dinheiro, decide e realmente precisa, realmente quer. Se o cliente realmente quer a casa, pode pagar, tem dinheiro, pode esperar, tem dinheiro guardado. Se ele realmente quer isso, ele decide e tem dinheiro, por que ele não vai comprar? Porque pensa, até hoje todas as vendas que você perdeu, até hoje, você só perdeu porque faltava um dos 3 poderes. Se faltou decisão, o cliente adiou a compra. Se faltou a necessidade, o cliente não teve por que comprar, porque ele podia esperar, porque ele podia, enfim, fazer qualquer momento desse. E se faltou dinheiro, ele não comprou, porque faltou dinheiro. Então ele não tinha o poder de compra. Então o levantamento de perfil, você vai conduzindo. E aí na sua entrevista com o cliente, quando você está conversando, quando você já está tirando essas informações para saber se você pode vender ou não, o que acontece? Você precisa, nesse exato momento, saber para onde você vai conduzir a sua entrevista. É no levantamento de perfil. Se você vai fazer uma oferta, se você já vai fechar o cliente na hora. Então é nesse momento, a partir do momento que você
levantou pelo menos essas 8 perguntas, é claro que você precisa fazer mais. Mas com essas 8 você vende. Se faltar uma dessas aqui, você também pode vender. Pode ser que você nem saiba dessa técnica aqui do levantamento de perfil e você venda. Mas com certeza tem pontos em comum aqui. Você sabe quanto custa, o cliente fala o valor da parcela e ele tem os 3 poderes para decidir. E aí você vai conduzir se ele tem dinheiro para lance ou não, o grupo que você vai encaixar. Mas esse aqui é o caminho, o do levantamento de perfil. Certo? Por quê? Após o levantamento, aí sim o cliente tem condições, você vai para oferta. Não tem condições, não vai fazer oferta, não vai vender. Tem perfil para comprar, vai comprar. Não tem. E pessoal, você não pode ter vergonha de fazer primeiro o levantamento. Eu canso de pegar cliente e falar assim, me passa a sua tabela, me passa o que você tem aí. E eu falo, olha, eu tenho tantas opções, só que melhor do que eu te passar o que eu tenho, é eu entender o que você quer. E quando o cliente não vai contratar um seguro, o que é a primeira coisa que o corretor faz? Ele abre a boca, ele faz oferta? Não faz, ele manda uma ficha para o cliente levantar o perfil, preencher o perfil dele. Então o cliente que quer fazer um seguro de um carro, ele vai colocar a idade, quem que vai dirigir, ele vai colocar o endereço dele, para aí saber se o endereço dele é mais caro ou é mais barato, se o portão dele tem controle para abrir e fechar automático, vai saber se no trabalho quantos quilômetros ele trabalha de casa, para saber quanto de risco corre, vai saber se no trabalho o carro fica na rua ou tem garagem, se ele só faz esse percurso, ou por exemplo, nós que somos vendedores, se ficamos com o carro na rua. Então tudo isso, pessoal, influencia no preço para o seguro do carro. Mas como que uma seguradora vai dar o preço se ela não tem o perfil do cliente? É a mesma coisa o consórcio. Por isso que o levantamento de perfil é tão importante para agora o próximo passo, chegar na oferta. Então, agora sim eu levantei o perfil, agora vai começar a venda de consórcio de verdade. Agora começou a venda. Agora sim eu só posso fazer uma oferta para o meu cliente e tem que ser uma oferta imbatível. Ela tem que estar dentro das 5 perguntas e ainda atender os 3 poderes. Então tem que estar dentro do que o cliente quer, de quanto custa, de quanto ele pode pagar, de quanto ele tem guardado e de quanto tempo ele pode esperar. Essa é a minha oferta. Então agora eu vou fazer a oferta para o cliente. E aí tem a técnica para fazer a oferta. Por quê? Somente depois que eu faço a oferta que eu vou dar o fechamento. Então, por mais que eu queira dar fechamento antes, esse é o momento certo. Mas que não tem uma hora exata para dar um fechamento, mas sem o cliente entender, porque assim, a questão da oferta são 3 situações. Qualquer cliente, para comprar qualquer produto, ele quer saber o que ele vai comprar, quanto ele vai pagar e em quanto tempo ele vai ter. Só isso. Então, as 8 perguntas, toda a forma de conduzir a venda é para atender essas 3 respostas para o cliente. É isso que ele quer saber. Então, você precisa mostrar para ele. Olha, trabalhando dessa forma, você vai contratar, você vai ofertar o lance, vai retirar o crédito, vai quitar tantas parcelas do seu lance. Se você for contemplado por sorteio, seu dinheiro permanece com você, você pode acrescentar. Então, aqui é o momento da oferta. Por quê? Fez a oferta, está dentro, agora sim você vai fechar a venda. E aí, um cliente realmente interessado, vai surgir o quê? As objeções. Junto das objeções, vai surgir mais fechamento, porque agora vai começar a venda. Certo? Então, eu espero que tenha ficado muito claro isso. Por quê? Agora na próxima aula, no próximo vídeo, essa semana, na quinta-feira, eu vou colocar um exemplo de oferta, vou colocar situações de objeções e conduzir ao fechamento. Tá bom? Essas são as próximas aulas, o fechamento e as objeções. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado muito clara a questão da abordagem. Inclusive, tem o treinamento para complementar essa aula aqui. Do levantamento de perfil e da oferta. Então, são esses os passos
para você conseguir, através desse guia, desse labirinto, chegar no seu objetivo. Tá bom? Então, muito obrigado. Não se esqueça aí de fazer os negócios aí, compartilhar, se inscrever, compartilhar para os amigos, falar, indicar e participar lá do grupo do WhatsApp. Tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.